A gente vai falar sobre um assunto agora. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que de repente passa por esse problema, uma verdadeira doença, É considerado uma patologia, é considerado uma doença, a questão do vício no jogo, seja no bingo, seja no baralho, seja qualquer tipo de jogo. E o pior, quando esse jogo não é só o vício de estar ali, de jogar e jogar, mas quando ele envolve dinheiro. Envolvendo dinheiro, você vai perdendo. É bingo, é cassino, Então, dá uma olhada nesse VT, porque depois a gente tem que conversar sobre isso. Vamos lá. Quais os motivos que levam algumas pessoas a apostarem alto em jogos de cartas, roletas, bingos ou até mesmo em cassinos? O problema é sério, tanto que a Organização Mundial da Saúde colocou o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças, ao lado da dependência do álcool e de drogas. Segundo o levantamento feito pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a compulsão por jogos atinge cerca de 1% da população brasileira, totalizando mais de 2 milhões de viciados. O jogador desenvolve uma dependência comportamental muito grave e passa a mentir para conseguir jogar, perde compromissos e às vezes tempo de trabalho. Os prejuízos são familiares, sociais, profissionais e financeiros. Além disso, o viciado também perde muitas vezes a moral e o respeito. Há casos onde perdem tudo, chegando a ter que morar nas ruas ou até mesmo tirar a própria vida. Para explicar as consequências que esse vício traz para a vida e como tratá-lo, começa agora o nosso Papo Reto. Olha, é muito triste, eu conheço pessoas com problemas seríssimos mesmo, que não conseguem se desvencilhar. Às vezes do bingo, a gente tem uma legislação no Brasil que proíbe casas, cassinos e bingos, mas a gente sabe, a gente não é bobo, que existe um monte de bingo clandestino por aí e esses bingos tratam de uma maneira cruel as pessoas, né? Oferece comida, oferece bebida para a pessoa ficar ali cativa e eles explorando essas pessoas. É terrível, terrível. Eu vou conversar agora, gente, com a doutora Rayane Torres de Souza. Ela é psicóloga, especialista em neurociência. Doutora Rayane é formada há 5 anos em neurociência, trabalha no atendimento clínico presencial e online. Isso é muito importante nesse tempo a gente procurar também esse atendimento online, né? E eu acho importante que ela nos ajude a responder essas questões que eu acho que muitos de vocês têm nesse momento. Eu recebo com muito carinho. Obrigado, doutora Rayane, por estar conosco aqui. Obrigado por a senhora dispor do seu tempo e estar conosco para a gente conversar sobre um assunto que traz tanta dor e sofrimento a muitas pessoas, né? Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde, pessoal de casa. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Se a gente for pensar em alguns anos atrás, por mais que já estivesse, né, sendo considerado um transtorno, não se falava sobre isso, né? Então as pessoas elas iam, jogavam e consideravam algo normal. A senhora falou uma coisa que é muito importante, se considerava algo normal, até uma brincadeira, um lazer e tal. É considerado uma doença mesmo, uma patologia, doutora Rayane? É considerado uma doença, né? A gente já tem no DSM, é um transtorno do jogo, a gente pode também chamar de jogo patológico, mas sim, já tem alguns medicamentos que auxiliam nisso, né? A psicoterapia em si é importante demais para esse processo, para auxiliar nessa parte de conflitos, do porquê que a pessoa começou a jogar, verificar a história da pessoa e como que ela pode chegar a parar, né, com esse vício. Sei. Como que a gente determina, como que a gente identifica, doutor, mas isso é mais um especialista como a senhora, que a pessoa está realmente viciada no jogo? Porque o fato de jogar, às vezes jogar uma canastra, jogar às vezes por distração é uma coisa. Como é que a gente identifica mesmo? Tem alguns sinais que dá pra gente intuir que a pessoa está viciada? Existem alguns fatores, né? Então a gente pode dizer que a repetição pelo comportamento da pessoa,
né? Essa impulsividade, a falta de controle, né? A pessoa ela perde totalmente o controle da vida dela. Então tudo passa a ser o jogo, né? E principalmente com essa questão dos jogos de azar, que é uma questão de apostas, né? Então você acaba apostando dinheiro, acaba apostando na verdade a sua vida, né? E aí essa questão vira um ciclo, né? Então a pessoa joga, neurologicamente falando, né? A gente tem um sistema cerebral de recompensas. Então a pessoa joga, ela sente o prazer com aquilo, ela normalmente ela ganha, né, nas primeiras jogadas e depois passa a perder, né? Mas ela sempre vai buscar aquela sensação de prazer de ganhar novamente, né? Interessante. Então é um ciclo que se forma. Mais ou menos, se a gente comparasse, mais ou menos com o prazer da droga mesmo. A pessoa sentiu aquele prazer exatamente. da droga, passou aquele prazer que ela sentiu com a droga, então ela quer sentir aquilo de novo. Então, por exemplo, ela jogou, Exatamente. ganhou, então enquanto ela não sente aquele, ela vai tentando, vai tentando, vai tentando. Exatamente. E aí, com jogos de azar, envolve o dinheiro. Isso. Né? Então, ela apostou R$50 um dia, aí no outro dia ela ganhou, né? Ela ganhou mais 100. Então, ela vai apostar aquele 100, ela não para por ali. Então, ela aposta 100, aí ela perde tudo. Ela fala, não, então eu vou apostar mais 150. E aí, continua nesse ciclo vicioso, sempre apostando mais para tentar sentir aquela sensação de prazer novamente. Mas com o tempo, o que acontece? Ela começa a se sentir desesperada, porque a frustração de perder sempre vai chegando, né? Então ela começa a ter ansiedade, começa a ter depressão, vai perdendo todo mundo à sua volta, né? Porque ela tá tão focada naquilo que ela não vê nada mais à sua volta. Então, isso no fato de não ver nada à sua volta, a gente percebe que até pessoas que às vezes são mais abastadas, têm dinheiro e tal, de repente elas se veem sem nada, porque elas vão dilapidando não só o que ela tem, mas o que a família tem, mais ou menos parecido com a droga também. Exatamente. Na verdade, são os mesmos princípios, né, cerebrais. A droga tem a questão química, né, mas a sensação de prazer do jogo, por exemplo, dessa sensação de ganhar, de você se sentir potente, de você deixar todos os problemas de lado, você quer de novo, né? A pessoa viciada quer de novo e aí ela não pensa nas consequências, ela só pensa naquele momento que um dia ela ganhou. Doutora, a senhora falou assim, dá pra gente identificar pela repetição. Dá pra gente identificar, pelo menos, como eu disse, um especialista, que uma pessoa diferenciar um jogador compulsivo de um jogador, praticamente um jogador para se distrair, um jogador que joga por hobby, dá pra gente perceber? Dá sim. Um jogador que joga por hobby, ou até mesmo profissionalmente, né? A gente vê alguns jogadores que jogam profissionalmente, ele tem um planejamento, né? Então, uma pessoa que vai e joga uma vez e ganha, normalmente ela vai ficar bem com aquilo e não vai querer apostar novamente, né? Mas tudo é uma questão de hábito. Se a pessoa jogar de novo e ganhar e ficar com aquilo na cabeça e querer nessa sensação de novo, se torna um vício. Então, até mesmo as pessoas que jogam assim, para se distrair, precisam prestar atenção quando isso vai se tornando cada vez mais um hábito. Isso é importante, a senhora está falando, isso é muito importante. Porque, de repente, a pessoa fala assim, eu não jogo por dinheiro, eu jogo só para me distrair, mas joga todo dia. Então, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para que, de repente, isso não virou um vício. Porque, às vezes, a pessoa identifica também o vício do jogo somente com o dinheiro, mas não é, né? Não é. E aí você vai vendo que algumas famílias são destruídas por conta, né, desse vício. A pessoa começa a se envolver em situações que precisa de dinheiro. Então, a mentira começa a acontecer muito, né? Então, a pessoa começa a mentir para a família, começa a mentir no trabalho, mente em várias situações para conseguir um dinheiro, para poder satisfazer aquele prazer. E deixa eu dizer doutora Rayane, a questão a gente tá falando muito do jogo de azar, que é o jogo do bingo, o jogo ali do cassino, aquela coisa, mas o jogo, o tal do jogo online,
tá no mesmo patamar que pode também viciar a pessoa? Jogo online, que eu digo, todos esses tipos de computador, que a pessoa fica o tempo todo ou no celular, tá no mesmo nível de que pode transformar também em uma patologia? Tá, com certeza. E principalmente com os jovens de hoje, né? É algo que começou como se fosse, por exemplo, alguém jogando cartas ou bingo, e aí você online, com certeza, né? A pessoa acha que é alguma distração para ela, começa como um jogo com os amigos, e aí quando vê, a pessoa está somente no computador o dia inteiro e se torna um vício, assim como jogos de azar. Não tem diferença nisso. E aí, hoje, existem clínicas, né, para pessoas viciadas, até mesmo no celular. Se a gente for ver, né, o celular acaba entrando nisso também. A pessoa fica o dia inteiro no celular, né, e acaba criando o hábito de ficar o dia inteiro no celular. Se não presta atenção, de repente você está deixando família de lado, está deixando o trabalho de lado, está deixando sua vida de lado para ficar no celular. Então, tudo que ocupa mais de uma área da sua vida, é necessário atenção redobrada para qualquer coisa que você for fazer. Muito interessante. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para a senhora ainda, mas eu vou dar um recado, vou voltar aqui. Eu achei importante a gente estar conversando sobre isso, para a gente identificar até em nós e mesmo na família também. Mas eu volto rapidinho sobre essa questão do jogo, do vício. Principalmente, jogar não é pecado, jogar não tem problema, o problema é quando quando isso se transforma numa doença e quando isso é transformado numa doença. Doutora Rayane, vou perguntar para a senhora uma coisa aqui. É importante a gente observar as crianças quando elas estão muito ligadas com esse joguinho de celular, joguinho de tablet, essas coisas, para de repente isso não virar um vício? Sim, eu acredito que isso tem sido um desafio para muitos pais, né, que têm criança pequena ou adolescente, porque saber o limite do quanto deixar a criança jogando e do quanto não deixar é difícil mesmo, né? Mas tudo começa de um jeito, né? Então, se a criança ela tá acostumada com aquilo desde pequena e ficar o dia inteiro jogando qualquer tipo de jogo, ela está mais propensa a ter esse vício mais tarde, mas não significa que é uma regra, né? Ela pode chegar na adolescência e deixar de lado, ou chegar na vida adulta e não se importar mais com aquilo, né? Mas em qualquer idade a gente precisa prestar atenção nos excessos, né? Tudo em excesso faz mal. É verdade, é verdade. Agora a pergunta que eu preciso fazer e a pergunta que todo mundo que está assistindo a gente deve fazer. Existe tratamento? E se existe, qual o tratamento, doutora? Existe o tratamento que auxilia, né, na ajuda. É importante falar que não tem cura, né? Então a pessoa vai precisar prestar atenção a vida inteira nesse vício que está sendo superado, né? Então tem a psicoterapia, que é algo que auxilia muito na questão, como eu falei, de você ver como começou esse vício, como, né, na verdade, que era um hábito que virou um vício, então como esse hábito virou um vício, né, o que fazer para ir tirando ele da sua vida. É muito importante a questão familiar nesse sentido, porque a família é a mais afetada, né, é a maior afetada com as pessoas que têm esse vício. Então, o apoio da família, o auxílio da família para que a pessoa consiga, né, seguir sua vida com hábitos diferentes é essencial, né? Mas o que eu falo para as pessoas, né? A pessoa precisa querer, ela precisa reconhecer, em primeiro lugar, que ela tá com um vício e precisa querer o tratamento. Se a pessoa não quer, não tem como, né, nada ajudar. Não tem família que ajude, não tem psicólogo que ajude, psiquiatra que ajude. É verdade. Ela precisa reconhecer e querer esse tratamento. Existe como nos outros vícios, a etapa da negação. A pessoa diz, não, eu não jogo, eu não sou viciado, quando eu quiser eu paro. Sempre a mesma história da bebida, a mesma história da droga, mesma história. Então, como fazer, porque esse é um problema muito sério com a pessoa que joga. Como fazer para convencê-la de que ela está doente? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para dizer,
você tá doente, minha filha. É difícil a realidade, mas a pessoa ela precisa perceber isso, né? Por mais que os familiares falem, por mais que as pessoas em volta falem, né, para a pessoa, se ela não se perceber muitas vezes, né, no fundo do poço, ela não vai ter uma reação para aquilo, né? Porque no decorrer, quando a pessoa ela tá viciada, seja em jogos ou dependência química, outro tipo de vício, ela vai percebendo que a família dela vai se acabando, ela vai percebendo que a vida dela vai se acabando, mas o jogo é o principal na vida dela. Essa sensação de querer ganhar novamente, essa sensação de prazer, acaba sendo o foco da vida dela. Então, às vezes os filhos falam, né, a esposa ou o marido também fala, e não tem o que resolver. Então, a pessoa, muitas vezes, né, precisa estar no fundo do poço para poder falar, não, eu preciso de uma ajuda. Não, eu preciso sair dessa situação que eu tô. Doutora, a gente vê claramente, tem pessoas que lidam muito bem com o jogo, joga, nunca mais joga, e tem outras pessoas que entram para essa questão do vício, do jogo. Agora, existe algum tipo de personalidade que é mais propensa? Há fatores, né? De repente, eu não sei, existe uma pessoa mais depressiva, mais reclusa. Existe alguns fatores que podem levar a pessoa a desenvolver esse vício? Qualquer pessoa está propensa a isso, como eu falei, né? Às vezes um hábito da pessoa pode se tornar um vício, né? E se não for um hábito bom, isso, né? Mas existem estudos que falam sobre as classes média-baixa. E por que isso? Porque muitas vezes essas pessoas, elas almejam coisas que elas não têm, né? Então, eu gostaria muito de ter uma BMW, né? Como que eu faço para ter essa BMW? Não, meu trabalho não paga, não tenho como. Será que eu nunca vou conseguir? E aí vai em um jogo desse, né? Ganha um valor, muitas vezes alto até, e aí fala, nossa, eu consigo ter a BMW que eu quero se eu jogar tantas vezes, né? Então essa pessoa, ela vai fazer de tudo para ter a tal da BMW, né? Nesse exemplo. Então, muitas vezes acontece com pessoas que não tem nada, ou tem sonhos muito grandes, mas não sabem como alcançar de outro jeito. É como da loteria, né? Da loteria, da cena, daquela coisa. Você fica jogando, Também. Né? Pra ver se consegue. Sim. Doutora, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a senhora, Olha, a senhora faz atendimento online, não é verdade? Faz atendimento online. Isso. Vou passar todos os contatos, atenção, os contatos da doutora Rayane Torres de Souza, psicóloga, especialista em neurociência. O telefone é 0 operadora 11 9 83 91 34 79. Esse é o telefone pra gente entrar em contato com a senhora, né? Né? Isso. 98391 3479, tá bom? Atenção, o Instagram pra vocês seguirem, @Rayane, com Y no final, torres.psi, .psi, né, gente? No Instagram. E no YouTube, um canal muito interessante, Rayane Torres no YouTube, tá bom? Pode seguir, muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado por nos dar pista e também saber identificar e também buscar ajuda. Quem tiver, de repente, percebeu algum desses sinais, buscar ajuda psicológica. Muito obrigado, doutora. Sim. Muito obrigado. Obrigada, padre. Eu quero falar com você deve estar perguntando, é pecado jogar ou não é pecado jogar? Você já fez essa pergunta para você? E se eu jogo na loteria, é pecado? Se eu jogo, é pecado? Não, não é pecado jogar. Não é pecado jogar. O jogo não é pecado. O jogo só é pecado quando você usa para roubar. Atenção, o jogo só se torna ilícito quando no jogo você rouba. Então, jogar não é pecado, mas a gente precisa estar atento se ele não vira um vício. Se virar um vício, não pode ser vivido não por causa do jogo, mas por causa do vício. Atenção, tem outra coisa que o pessoal geralmente pergunta. Jogar não é... Não, é verdade. Não, então, jogar não é pecado. O problema está se você rouba. Mas, na minha casa, meu pai nunca deixou a gente jogar. Sabia que eu não sei jogar nenhum jogo de baralho? Porque ele nunca.
Uma vez minha tia me ensinou a jogar pôquer, meu pai arrasou comigo, rasgou o baralho. Eu tinha 7 anos, ela me ensinou a jogar pôquer. Eu fiquei tão traumatizado com aquilo que até hoje eu não sei mais as regras do pôquer. Só sei que existe uma coisa no pôquer que se chama Royal Street Flush. Só isso, que é uma coisa. Mas não sei jogar um jogo. Meu pai nunca deixou a gente jogar nada. Dama eu sei. Xadrez não. Xadrez é um jogo bom. Nada, eu não sei jogar nada.